No início dos anos 90, em uma pacata cidade do interior, o céu estrelado era a principal companhia dos moradores. Mas naquela noite, algo além das estrelas iluminaria o céu. Algo que ninguém conseguiria explicar. A história que vou contar mistura eventos reais e relatos assustadores de supostas aparições extraterrestres. Talvez você já tenha ouvido fragmentos dessas histórias, mas nunca assim, conectados de forma tão perturbadora. Eduardo, um jovem de 17 anos, vivia com os pais em uma fazenda afastada da cidade. Ele era conhecido por sua curiosidade e coragem, mas naquela noite específica, até mesmo ele foi tomado pelo medo. Ao voltar de uma visita à casa de um amigo, pedalava pela estrada escura, quando notou um silêncio incomum. Nem grilos, nem o uivo distante de cães, apenas o som abafado do vento. Ele diminuiu o ritmo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Foi então que uma luz forte, vinda de cima, iluminou a estrada à sua frente. Eduardo olhou para o céu e viu algo que nunca esqueceria. Um objeto metálico, com um formato oval, pairava acima das árvores, sem emitir qualquer som de motor. De sua base, feixes de luz azul esverdeados desciam em direção ao chão. Ele permaneceu imóvel, como se estivesse preso pelo olhar do objeto. Antes que pudesse reagir, a luz o envolveu e ele sentiu seu corpo ser levantado do chão. Um frio intenso tomou conta dele, seguido por um vazio absoluto. Quando Eduardo despertou, estava deitado no meio de um campo, a quilômetros de distância de onde havia sido abduzido. Sua bicicleta estava jogada próxima a ele, mas seu relógio marcava 3 horas a mais do que ele lembrava. Desorientado, ele conseguiu voltar para casa, onde seus pais, preocupados, já estavam prestes a sair em sua busca. Eduardo tentou contar o que aconteceu, mas as palavras pareciam fugir de sua boca. Ele apenas repetia: "Eles estavam aqui. Eles me viram." Os dias seguintes trouxeram mais estranhezas. Marcas de círculos perfeitos apareceram em plantações nas fazendas próximas. Alguns animais, especialmente vacas e cabras, foram encontrados mortos, com cortes precisos que pareciam feitos por máquinas. Eduardo começou a apresentar comportamento estranho, tendo pesadelos recorrentes e desenhos obsessivos de símbolos geométricos que ninguém conseguia decifrar. Esses eventos chamaram a atenção de um pesquisador chamado Dr. Renato Carvalho, que há anos investigava fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados. Renato era um homem cético por natureza, mas os relatos da região o intrigaram. Ele visitou a família de Eduardo e tentou entender o que o garoto havia vivenciado. Eduardo, agora retraído, revelou fragmentos de sua memória. Flashes de luzes brilhantes, figuras magras e altas com olhos grandes e negros, e uma sensação constante de estar sendo observado. Renato começou a juntar os pontos entre o caso de Eduardo e outros relatos ao redor do mundo. Ele mencionou eventos semelhantes ocorridos no sul do Brasil, no chamado caso Varginha, onde moradores relataram a queda de um objeto misterioso e o aparecimento de seres não humanos. Renato acreditava que esses fenômenos estavam interligados e que algo grande estava acontecendo, mas ainda não sabia o quê. Enquanto isso, Eduardo começou a sentir que algo dentro dele havia mudado. Ele começou a ter lapsos de tempo, desaparecendo por horas, sem se lembrar do que havia feito. Durante esses episódios, era encontrado em lugares improváveis, murmurando palavras em uma língua estranha. A situação ficou mais grave quando uma noite ele acordou coberto de uma substância brilhante e pegajosa que parecia emitir um leve brilho no escuro. O ponto de ruptura veio quando Eduardo teve uma visão enquanto dormia. Ele viu a cidade sendo coberta por uma gigantesca sombra, enquanto luzes desciam do céu em um padrão hipnotizante. Em sua visão, as figuras magras estavam entre os moradores, observando, mas sem interferir. O detalhe mais assustador, porém, foi
foi que algumas dessas figuras tinham os rostos de pessoas conhecidas na cidade, como se fossem imitações ou cópias. Renato, agora convencido de que Eduardo era a chave para entender o fenômeno, decidiu investigar mais a fundo. Ele reuniu um pequeno grupo de moradores dispostos a explorar a floresta onde Eduardo acreditava ter visto o objeto metálico pela última vez. O grupo incluía Eduardo, o padre da cidade, que era cético, mas acreditava na proteção divina, e Clara, uma jornalista em busca de histórias sobrenaturais. Ao entrar na floresta, eles começaram a ouvir sons metálicos e um zumbido constante que parecia vir do subsolo. Marcas no chão e nas árvores sugeriam que algo pesado havia pousado ali. A certa altura, Eduardo parou, apontando para o chão. Havia pegadas estranhas, profundas e com um formato que ninguém reconhecia. O zumbido ficou mais forte e todos sentiram uma leve vibração sob os pés, como se a terra estivesse viva. Eles chegaram a uma clareira, onde encontraram algo assustador. Um círculo de terra queimada, idêntico ao que Eduardo havia descrito. No centro, havia uma estrutura baixa, feita de um material metálico brilhante que refletia o luar de forma anormal. A estrutura parecia estar viva, pulsando suavemente. Eduardo se aproximou, como se fosse atraído por uma força invisível. De repente, luzes surgiram ao redor da clareira, iluminando o grupo e fazendo as árvores parecerem sombras gigantes. O zumbido se transformou em um som ensurdecedor e o ar ficou denso. Todos sentiram uma pressão em suas mentes, como se pensamentos e memórias estivessem sendo invadidos. Clara gritou, mas sua voz foi engolida pelo som. Eduardo caiu de joelhos, segurando a cabeça enquanto murmurava novamente aquela língua desconhecida. Foi então que eles perceberam. Não estavam sozinhos. As luzes na clareira se intensificaram, oscilando entre tons de azul e branco, criando sombras longas e distorcidas ao redor do grupo. Eduardo permanecia ajoelhado, murmurando palavras incompreensíveis enquanto segurava a cabeça. O padre tentou se aproximar, segurando seu crucifixo, mas foi repelido por uma força invisível que o jogou para trás, como se uma barreira estivesse protegendo Eduardo. Clara, ainda aterrorizada, tentava registrar tudo com sua câmera, mas as luzes eram tão fortes que pareciam queimar a lente. De repente, o zumbido parou. O silêncio foi tão abrupto que fez os ouvidos de todos zumbirem. As luzes diminuíram, revelando as figuras que todos temiam. Seres altos, magros, com membros desproporcionalmente longos e cabeças grandes. Seus olhos negros refletiam nada além de vazio, como se absorvessem toda a luz ao redor. Havia 3 deles, e apesar de não emitirem som, o grupo sentiu suas presenças invadirem suas mentes. O padre começou a rezar em voz alta, segurando o crucifixo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Clara, em choque, não conseguiu mover um músculo, mas sua câmera caiu ao chão, ainda gravando. Renato tentou racionalizar, murmurando algo sobre contato interdimensional, mas sua voz era um sussurro impotente. Eduardo, no entanto, estava diferente. Ele não tremia, nem gritava. Ao contrário, ergueu-se lentamente, olhando para os seres com um olhar vazio e fixo. Eles estão aqui para observar, disse Eduardo, mas sua voz parecia distante, como se viesse de outra pessoa. Eles não são daqui, mas estão conectados a nós, sempre estiveram. O grupo ficou imóvel enquanto Eduardo caminhava em direção aos seres, como se estivesse hipnotizado. Renato tentou segurá-lo, mas foi repelido novamente pela mesma força invisível. As criaturas permaneceram imóveis, observando. Eduardo parou a poucos passos deles, e então um deles levantou uma das mãos, ou o que parecia ser uma mão. No mesmo instante, todos os membros do grupo sentiram uma dor excruciante nas têmporas.
como se suas cabeças fossem explodir. Visões começaram a invadir suas mentes. Imagens de estrelas, planetas distantes, seres semelhantes aos que estavam diante deles. E destruição. Cidades inteiras sendo engolidas por luzes ofuscantes e pessoas desaparecendo sem deixar vestígios. Renato caiu de joelhos, tentando resistir às visões. Ele percebeu que essas imagens não eram apenas memórias ou projeções. Eram avisos. O jornalista sabia que algo maior estava prestes a acontecer, e aquelas criaturas estavam ali para testemunhar. Mas testemunhar o quê? "Eduardo!" gritou Clara, finalmente recuperando o controle. Mas Eduardo não respondeu. Ele se virou lentamente para o grupo, seus olhos agora brilhando com o mesmo tom das luzes que emanavam das criaturas. "Eles querem nos preparar", disse ele, mas sua voz era fria, quase mecânica. "Algo está vindo, algo muito maior do que vocês podem compreender." A clareira começou a tremer, e um som profundo, como o eco de um trovão distante, surgiu do chão. Renato percebeu que a estrutura metálica no centro começava a se mover, como se estivesse desmoronando para dentro de si. As criaturas recuaram lentamente, ainda fixando seus olhos no grupo, enquanto Eduardo permanecia ao lado delas, como se fosse parte daquele evento. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz envolveu a clareira. Clara fechou os olhos e sentiu o calor intenso, mas quando tudo voltou ao normal, ela percebeu que as criaturas haviam desaparecido, assim como Eduardo. A clareira estava novamente em silêncio, mas algo estava diferente. A estrutura metálica havia sumido, deixando apenas marcas fundas no chão. Renato ajudou o padre a se levantar, enquanto Clara procurava freneticamente por Eduardo. Mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando os três saíram da floresta, já era dia, mas uma sensação inquietante os acompanhava. Eles sabiam que o que haviam presenciado não era apenas um fenômeno isolado. Havia uma conexão maior, algo que transcendia sua compreensão. Nos dias seguintes, mais moradores relataram luzes no céu e sons estranhos vindos do subsolo. Mas ninguém voltou a ver Eduardo. Clara analisou as imagens capturadas por sua câmera, mas a maior parte do vídeo estava corrompida. As poucas partes visíveis mostravam figuras borradas e símbolos que pareciam mudar de forma cada vez que eram observados. Renato começou a investigar freneticamente, vasculhando relatos antigos e teorias sobre contatos extraterrestres. Ele encontrou referências a um grupo conhecido como os Observadores, seres que aparecem em momentos-chave da história humana, sempre antes de grandes catástrofes. Mas sua pesquisa levantou mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, Clara começou a perceber mudanças na cidade. Os animais estavam mais agitados, os aparelhos eletrônicos falhavam com frequência, e algumas pessoas relataram sonhos estranhos, onde viam Eduardo e os seres. Mas o detalhe mais perturbador era o mesmo em todos os relatos. Em seus sonhos, Eduardo avisava que eles precisavam se preparar, porque o que vem depois será inevitável. Semanas se passaram, e a pequena cidade foi tomada por um clima de paranoia e mistério. Renato continuava mergulhado em sua pesquisa, convencido de que as aparições tinham um propósito maior. Clara, por outro lado, sentia-se cada vez mais perturbada pelos sonhos recorrentes que agora se atormentavam todas as noites. Eduardo, ou o que restava dele, aparecia em sua mente como um aviso sombrio, dizendo as mesmas palavras: "O que vem depois será inevitável." Os estranhos eventos não pararam. Objetos metálicos de origem desconhecida começaram a ser encontrados na floresta, como pequenos fragmentos brilhantes que resistiam a qualquer tentativa de análise. Os animais da região continuavam desaparecendo, e sons graves e ressonantes vinham do subsolo em intervalos cada vez mais frequentes. Os moradores começaram a abandonar a cidade, mas para aqueles que ficaram,
O medo era constante. Renato convocou Clara e o padre para uma última expedição à clareira. Ele acreditava que o local guardava respostas e que o desaparecimento de Eduardo estava ligado a algo que ele ainda não conseguia compreender. Apesar das hesitações, ambos concordaram. Quando retornaram à floresta, algo imediatamente parecia diferente. O ar estava denso, quase eletrificado, e o zumbido que antes era quase imperceptível, agora parecia um pulsar constante, como o bater de um coração gigantesco enterrado sob a terra. Ao chegarem à clareira, encontraram algo novo. No centro, onde antes estava a estrutura metálica, agora havia um profundo buraco que parecia descer sem fim. Dele emanava uma luz azul pálida, pulsando como uma respiração. Renato, fascinado e temeroso, aproximou-se da borda e sentiu uma força inexplicável puxá-lo. Clara tentou segurá-lo, mas sentiu o mesmo efeito. O buraco parecia chamar por eles, como se quisesse revelar algo. Foi então que a voz de Eduardo ecoou novamente, mas dessa vez, vinda de dentro do buraco. Vocês não entendem. Eles não estão aqui para nos salvar. Estão aqui para observar nosso fim. A voz não era humana. Era distorcida, ressoando com um tom metálico. Renato olhou para Clara, aterrorizado. Mas antes que pudesse dizer algo, o solo ao redor começou a tremer. A luz do buraco se intensificou e figuras começaram a emergir. Não eram apenas os seres altos e magros de antes. Eram formas indistintas, como sombras vivas que pareciam consumir a luz ao redor. O padre começou a rezar novamente, mas suas palavras foram engolidas pelo som crescente. Uma a uma, as figuras se voltaram para o grupo, e foi então que Renato percebeu a verdade. Essas sombras não eram visitantes. Elas eram um reflexo da própria humanidade, moldadas por séculos de destruição e violência. Eduardo, ou o que restava dele, surgiu no meio das figuras com olhos brilhando como faróis. O ciclo está completo, ele disse, sua voz fria e inumana. Vocês sempre foram os culpados. Nós só viemos para assistir. Renato tentou reagir, mas antes que pudesse mover um músculo, uma explosão de luz engoliu a clareira, seguida de uma escuridão total. Quando Clara abriu os olhos, estava sozinha. A floresta estava em silêncio. O buraco havia desaparecido e não havia sinais de Renato, do padre ou de Eduardo. Apenas a câmera de Clara permanecia no chão, intacta. Ela voltou para a cidade, que agora parecia deserta. As ruas estavam abandonadas e as poucas pessoas que encontrou pareciam não reconhecê-la. Quando tentou explicar o que havia acontecido, ninguém acreditou. A câmera, ao ser analisada, revelou apenas flashes de luz e sons estranhos. Nada que comprovasse sua história. Meses depois, Clara deixou a cidade, mas os eventos daquela noite nunca a abandonaram. Ela começou a notar padrões em outros lugares, pequenos sinais de que o fenômeno estava se repetindo. Notícias de desaparecimentos em massa, luzes no céu e sons subterrâneos tornaram-se frequentes em diferentes partes do mundo. Clara sabia que aquilo era apenas o começo. Na última gravação encontrada em seu diário, Clara deixou uma mensagem perturbadora. Eles não vão parar. Não são nossos inimigos, mas também não são nossos salvadores. Eles estão aqui para testemunhar o inevitável. O fim já começou. E então, Clara desapareceu, deixando para trás apenas suas anotações, repletas de desenhos e símbolos que ninguém conseguia decifrar. O mundo seguiu em frente, ignorando os sinais, até que fosse tarde demais.